nunca vejo o dinheiro do jeito que ele é hoje. Eu vejo ele do jeito que eu quero que ele seja para aquilo que eu quero amanhã, entende? Assim, nunca faltou nada, mas nunca sobrou nada. Entendi. E sempre foi uma vida restrita. Assim, tipo, a gente nunca viajou. Assim, a gente tinha comida, a gente... Não tinha luxo. Nenhum. Assim, a gente estudava, comia e era isso. E não podia uma série de coisas, era não pra tudo. Eu falo isso até no livro, né? Era não pra tudo. E aí, só que sempre tinha aquele receio, assim, do desemprego. Era um medo constante na minha casa, porque só meu pai trabalhava, minha mãe cuidava da gente, somos em 3. Então era aquele medo constante. Puta, seu pai, né? Nossa, e se acontecer isso? Nossa, isso é foda. E, puta, são 3 meninas, mas cada uma introjeta aquilo de um jeito. Eu introjetei, fudeu, vou ter que trabalhar. Eu vou ter que me virar pra cuidar de mim e deles também, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. E aí eu comecei a juntar dinheiro com 8 anos de idade. Então fudeu pra você, veio muito cedo. Veio bem cedinho. Veio Caraca, bem cedinho. Você juntava dinheiro com 8 anos de idade pra comprar o quê? Eu queria um carro. Ah, peraí. Com 8 anos já? Já. Mas por quê? Como que era a sua cabecinha? Com 8 anos eu queria o Batman. Pois é. Eu juntava dinheiro pra comprar um boneco. Pois é, mas acho que é legal trazer o contexto, né? Eu nasci em 85. E lá nos meus 7 anos, quando surgiu essa coisa do carro, eu tinha 7, mais ou menos. Foi o auge da inflação, ali, 92. Se eu não me engano, entre 91 e 92, a inflação ficou mais de 1000% ao ano. Era aquela época, vocês não viveram isso. Talvez você que tá vendo tenha vivido. Que você tinha que comprar num dia, porque no outro já era o dobro do preço. Nossa, isso, que loucura, mano. E aí depois teve o confisco da poupança e todo mundo se fudeu feio, assim, sabe? E toda essa questão das pessoas não quererem investir, tipo, só se vive uma vez, é muito resquício daquele período, onde muita gente, inclusive, se matou. Caralho. Conheço, assim, pessoas que eu conheci, tipo, então meu pai não conseguiu superar, meus avós não conseguiram superar. Porque imagina, você tem sua reserva de emergência, lá na poupança. Aí chega um dia lá, Zéliona, Cardoso de Mello, e o Collor lá, o outro também, né, patrão, não sei o quê, confisca. Deixa tudo preso, pra gente poder reduzir a inflação. Mas como assim, preso é meu dinheiro? Não, você não vai acessar seu dinheiro, não, desculpa. Mas hoje você não vai. E o que aconteceu após isso? O dinheiro retornou pras pessoas? Não! Já era? Foram, assim, teve ação que só foi liberada, tipo, ano passado. Mano, ferrou muita gente. Então foi um pouco de trauma também, né? Trauma total. Então, assim, foi nesse contexto que um dia eu vi uma amiga minha falando, e ela era a rica da escola. A gente tava falando de rico e tal, pai médico, né, carrão, não sei o quê. E ela gostava de ostentar. Come na cantina. Come na cantina, e eu nunca comi na cantina. Comi na cantina. Era só bisnaguinha Seven Boys no papel alumínio, que depois você embolava assim e fazia bola pra jogar no recreio. E eu sempre joguei bola com os meninos enfim, mas deixa pra lá. E aí ela falou, meu pai tá fazendo uma poupança pra gente ter um carro com 18. Eu falei, mano, sério? Da hora. Da hora. Ela com 8 anos. Da hora, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Cheguei em casa e perguntei pros meus pais, né? Falei, e aí, então, rola? Uma poupança? Rola poupança, comprar um carro e tal, não sei o quê. E aí, obviamente, né? Não. Tá louca, Natália. Cresça e apareça. Foi a primeira... Vai fazer sua lição de casa. Ele falou, assim, o que eu mais ouvi na vida foi não, cresça e apareça. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, puta, então, o que eu preciso fazer pra ter esse carro? Como é que compra um carro? De onde ele sai, né? Como vive? Dinheiro. Eu nunca ganhei mesada. Às vezes, rolava um dinheirinho pro lanche. Muito raro. Falei, bom, é o único dinheiro que eu tenho, então é aquilo que eu vou pegar. E aí eu comecei, tipo, Natal, não quero boneca, não quero nada. Quero dinheiro na minha conta. Tipo, o Jojo Todinho, assim. Quanto que é o presente que você me dá? R$25. Então dá pra quê? É isso, Páscoa, troco meu ovo em dinheiro. Olha, qualquer então coisa, dinheiro. E aí eu guardando tudo num cofrinho. Tudo num cofrinho. Mano, e fiz foda. isso dos 18
Até os 18. Só que aí com Pera aí, 14... Dos 8 aos 18, né? Isso. Só que com 14, porque minha mãe não deixava eu trabalhar. Eu queria ter começado a trabalhar com 12, minha mãe não deixava. Mano, E aí... correria, filho. E aí, quando eu descobri que eu podia fazer propaganda e que minha mãe não achava aquilo trabalho, mas eu ia conseguir tirar uns R$ 50 por dia como figurante de propaganda infantil. Porque, enfim, me chamaram um dia pra fazer um teste lá, e sabe as coisas que, tipo, te acha no shopping e fala, nossa, é bonita. Ah, é um Vem cá, pedófilo aham. ou é uma agência? Aham. Aí você fala, vai, foi uma agência. Sim. E aí, comecei... Sempre tem desse. Aí, o cara entregou, lembro até hoje, num plastiquinho assim, com uma notinha, toma, na minha mão. Eu falei, uau, Dinheiro. carro. Gente, eu passava o final de semana, assim, olhando o jornal, circulando de verdade, assim, os carros que davam pra eu comprar com 18 e ficava fazendo, tipo, conta mesmo. E eu lembro que na época tinham 2 carros que nunca saíam do jornal, que eram um Bug e um Jeep Willys. Aí, quanto que custava? O Bug esses carros? custava R$ 3.000. Na época, o Jeep Willys eram uns 8 e pouco. Falei, bom, são os mais baratos que tem. Porque assim, na minha cabeça, depois eu fui estudar e entender por que isso foi tão forte. Tá. Não era o carro que eu queria a liberdade que o carro ia me proporcionar. Porque eu sou aquariana, então eu sempre tive essa coisa meio tipo espírito aventureiro, fugir de casa, fazer altos planos de fuga, assim e tal. E pra mim, quando meu pai falou, tipo, cresça e apareça, quando você tiver seu dinheiro, você faz o que você quiser, eu associei carro, liberdade, fuga. Fazer o que quiser. Pois é, e outra, né? Eu tinha muito essa visão do não tem. Como eu vou tirar dos meus pais se eles não têm nem pra gente, sabe? Tem isso também. Eu sentia uma baita de uma culpa, assim. Então eu não pedia nada, nada, assim. Até porque a dinâmica da minha casa sempre foi, não fez mais que obrigação. Tipo, Tirou 10. tirei 10. Uma vez eu cheguei na minha mãe e falei assim... Bacana. Não Ó, fez mãe. mais que a sua obrigação. Ó, mãe, 9,5. Ela falou assim... Mais um pouco era 10, né? Eu falei, é isso aí. É, valeu, mano. Só um Isso aí. incentivo às vezes é bom, É né? isso aí, Patrícia. Bom, só sei que foi assim. Aí eu descobri o negócio do comercial, de propaganda e tal. Eu fazia pulseirinha pra vender na escola, fazia camiseta tie-dye pra vender na escola. Eu pegava coisa que eu não usava mais, fazia bazar com as amigas da escola. Começou a comercializar. Tudo. Tipo, empreendedora ali na escola, aproveitando todo o network pra vender e conseguir dinheiro pro carro. E aí, qual não foi minha surpresa quando eu fiz 18? Eu tinha naquela época R$ 6.800. Mano! Calma aí, você nunca chegou a cogitar abrir o cofre? Não, eu Pra sempre comprar um- abria. Não, mas tipo, pra contar Pra ou usar. pra gastar? Pra contar. Não, mas você foi muito disciplinada. Eu sou muito disciplinada. Sou. Porque eu com 14 anos, quebrar um cofre e ter lá naquela fase uns R$ 3.000, eu ia falar, mano, foda-se, vou dar um rolê, vou pegar aqui só 200 aqui pra fazer alguma coisa. Então, mas acho que o fato de eu ter vivido com tanta disciplina, sem abrir mão de nada, nada mesmo, porque tudo aquilo que eu queria eu dava um jeito de fazer. Tipo, imagina, adolescente, você tem que estar no mínimo ali bonitinha, né? E eu não era lá essas coisas. E aí, assim, o que eu vou fazer? Tinha que pegar uns boy também, né? Lógico, viver, né? Não, como é que eu vou fazer isso? Eu costurava, comprava tecido, que era bem mais barato. Pera, mano. Mas você aprendeu a... Não, eu sempre usei defeitos e transformava em efeitos. Então eu lembro, deve ter foto em algum lugar, tipo, eu comprei um tecido verde, assim, era um verde ótimo. E aí, Pelo menos, né? quando você pega qualquer tecido e dobra, costura de um lado, costura embaixo, joga em cima e faz um buraco. É uma blusa! Você fazia isso, Super! mas ficava bonito? Fica maravilhoso! Porque Assim, você não tem o meu tamanho. Ele tinha que ser uma lona. a questão sempre era o resultado. Peguei alguém? Tá valendo. lindo, Rolou. entendi. Tá lindo, é isso. Rolou. O importante é a essência. Mas O importante então é a você essência. era uma pessoa muito feliz. Porque tipo assim, mano, vou costurar. Muito lá. É que assim, eu dava meus pulos. Eu nunca me fiz de vítima. Tipo, ai, não tenho dinheiro. Ai, não sei o quê. Isso. Não, meu, vamos dar um jeito. Mas você tem irmãs, irmãos, assim? Tenho Tem duas. Então, mais novas? Uma mais nova e uma mais velha. Tá, você é do meio. Sou. Você puxou elas pra essa vida? Não. Nunca rolou... Meu maior arrependimento é não puxar meu irmão também pra uma vida assim. Nunca rolou o papo de, tipo assim, vamos mexer no cofre da Nath.
Eu escondi a chave muito bem, né? Ah, não era um porquinho? Não, era um cofrinho de lata, assim, com cadeado, que eu escondia. E você não sabe. Gente, eu realmente... eu tô no lugar certo, assim, na profissão certa. Eu criei um alfabeto. Vixe, Como Maria. assim? Eu criei um alfabeto próprio, codificado. Vixe, E só eu sabia quanto tinha dentro do cofre. código da 20? Era um código, eu colocava num papelzinho, criei um alfabeto inteiro. E aí, dentro do cofre, eu escrevia, neste alfabeto que só eu conhecia, quanto dinheiro tinha. Porque se alguém tirasse, só eu ia saber. Ah. Era nesse nível o negócio. Que isso, você é a maníaca da cédula. Gente, eu realmente estava obstinada em ter A meu ter um carro, carro. e depois em comprar meu apartamento, e depois em ter minha independência financeira. Mas nesse período, você estudava isso? Você ia lendo? Você... Não tinha, né? Não tinha bibliografia. Não tinha nada. Assim, tinha jornais específicos, poucos autores, né? O primeiro, assim, maior que surgiu foi o Gustavo Cerbasi, mas que eu só fui descobrir com os meus 23 anos. Mas até lá foi tudo na cara e na coragem, conversando com algumas pessoas. E eu só fui descobrir que investimento existia quando finalmente consegui um emprego, carteira assinada com 18, e fui obrigada a abrir uma conta em banco. E aí a Cid Nelsa, que é a gerente do banco que eu brinco, né? Enfim, que é aquela, vem Cid aqui, Nelsa? não sei o quê. Eu chamo todo gerente de banco de Cid Nelsa. Nome E aí- fictício. E aí a Cid Nelsa falou, você pode aplicar este dinheiro e não sei o quê, e tal. Eu falei, mesmo? Mas o que vai acontecer, né, se eu aplicar o dinheiro? Sim. Não, porque tem um rendimento. Mas o que é rendimento? E aí eu sempre Nossa, foi aprendendo. Sempre ali. perguntando. Aí ela me explicou o que que era. E ela me falou também da taxa de carregamento. Eu falei, taxa de carregamento? Toda vez que você coloca o dinheiro, uma parte fica pro banco. Eu falei, mas isso não é justo. Eu falei, como assim? É meu? É meu! Como assim vai ficar no banco? Mas de repente, se você colocar no mínimo R$800, que era exatamente o meu salário, você não paga a taxa de carregamento. Eu falei, fechou. Vou colocar 800 então. Pra não pagar 2%. Então você trabalhava pra guardar tudo. E fazia renda extra pra poder viver. Você trabalhava do quê? Meu primeiro emprego foi de vendedora de loja. De Mas- roupa? De roupa. Shopping? Era numa rua. Era numa rua. Um calçadão. Era aqui no... Ficava nos Jardins. Eu consegui um emprego de vendedora na Benetton, que tinha aquela Benetton, sabe? Não. Era uma loja É chique? de cores. Era uma loja de cores. Loja de cor. Não era muito chique, Uma não. loja de cores? É, que ela tem uma Qual coisa cor você- colorida. Ah, tá. A Benetton tem uma coisa colorida. Entendi. Ela foi muita moda nos anos 90, mas desapareceu. E aí fui lá, consegui um emprego e tal. Tinha uma menina na minha faculdade que era gerente da loja, ela me chamou pra ser vendedora. Eu falei, nossa, beleza, vamos lá, pra ontem, né? E aí eu fiquei em depressão. Por quê? Porque você tem meta de peça por atendimento. E eu tinha que forçar as pessoas a comprarem. Nossa, isso é difícil. Imagina como é que eu vou fazer a pessoa gastar o dinheiro dela num negócio que eu sei que ela não precisa. Sabe? Pra mim era muito difícil aquilo. Mas até eu entender que eu chorava todo dia. Que aquilo que eu tava passando é porque tava totalmente desalinhado com os meus valores. Levou uns 10 anos, assim. Tipo, levou muito tempo. Aí pedi demissão depois de 6 meses e, enfim, fui fazer outras coisas da vida. Caraca, mas quando você começou a trabalhar e você começou a colocar esses R$800, demorou quanto tempo, assim, pra você ter uma vida que você falou, olha, tô começando a ter uma coisa aí, tô começando a ter um dinheiro. É estranho, porque eu sempre tive essa sensação. De ter. Porque na minha cabeça já tinha a projeção do dinheiro no tempo com o acúmulo de juros compostos. Então eu nunca vejo o dinheiro do jeito que ele é hoje. Eu vejo ele do jeito que eu quero que ele seja para aquilo que eu quero amanhã, entende? Entendi. Então eu nunca vejo 800, eu vejo 800 vezes 12, com juros compostos ao ano de 9, 10, 12, 14, vezes 5 ou vezes 10. Então pra mim nunca é sobre os 800, é sobre o quanto ele pode render, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Então, eu nunca senti que eu tava abrindo mão de nada. Porque, assim, toda vez que eu queria alguma coisa que não fosse de longo prazo, eu dava meus corre pra fazer renda extra. Balada, show, Juca. Juca, que é os jogos de jornalismo, né? Que eu me formei em jornalismo. Pô, como é que eu vou ficar sem Juca? Tem uma biritinha também, né?
Pô, Juca... Só que aí que tá, não podia gastar, né? Então tinha que comprar no mercado, já levava na mala e bebia lá, porque se eu fosse beber na balada, não dava, né? Era isso que eu ia te perguntar, se você conseguia se realizar também momentaneamente. Super! De tipo assim, quero comer tal coisa agora, quero comprar tal camisa Quero viajar, agora, quero viajar, essas coisas assim. Então, e olha que interessante isso que você acabou de falar. Eu sou bom nisso aqui, tá? Você é muito bom. Você é foda. Eu quero. Eu sempre quis primeiro e depois ia ver se tinha dinheiro. E se não tivesse, eu fazia. Entendi. Porque o que eu mais ouço, assim, né, de mepoupeiros e mepoupeiras é: ai, mas quando eu passo vontade eu me sinto pobre. Ah, mas é muito ruim você ter que ir num shopping e não poder comprar o que você quer. Mas aí que tá, se você foi ao shopping e não queria aquilo que você começou a querer no momento em que você chegou lá, então você só é trouxa. Você não queria aquilo de verdade. E o fato de você sair de lá sem comprar nada não faz de você uma pessoa pobre. Faz de você uma pessoa autodisciplinada, que sabe o valor do seu dinheiro, que não vai fazer uma comprinha por impulso e depois vai abandonar no fundo do guarda-roupa sem nem lembrar que aquilo é dinheiro. E o dinheiro é fruto do teu tempo. Se ter um canal no YouTube sem aparecer assim como esse e faturar muito com isso é o seu sonho, então segue as dicas do Rafa. Ele tem ajudado milhares de pessoas assim como eu a realizar esse sonho. Tem muita gente faturando alto e mudando de vida somente praticando o que o Rafa ensina. Então, se esse também é o seu sonho, não perde mais tempo. Clica no link da descrição ou do comentário fixado e seja feliz.